Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Encantado. Lei orgânica é a lei que organiza o funcionamento do município e principalmente da Prefeitura de Encantado e da Câmara de Vereadores. Nesta aula, então, vamos ver as principais regras, sempre com o foco no concurso público, o foco de como isso pode ser perguntado na prova do nosso concurso. Bom, inicialmente, então, o artigo 1º da Lei Orgânica apresenta o município de Encantado, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. É regido por esta lei orgânica e, claro, vai seguir os princípios da Constituição Federal e da Constituição do Estado. O artigo 1º é meramente uma apresentação do município, não costuma ser perguntado em prova. No artigo 2º, nós temos os poderes do município. E aqui já pode estar uma questão da nossa prova. Pessoal, tem que ter atenção que os municípios têm somente dois poderes. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Não existe poder judiciário municipal. Pode ter um fórum no município? Claro que sim. Mas esse fórum é da Justiça Estadual ou até da Justiça Federal. Da Justiça Municipal não, porque não existe poder judiciário municipal. E por que a banca faz essa confusão com a gente na hora da prova? Porque quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai encontrar os três poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Isso aqui está lá na Constituição Federal. Porque no Estado e na União é assim. Agora, o município tem só dois poderes, o Legislativo e o Executivo. E uma pegadinha que a banca faz na prova é afirmar: são poderes do município Legislativo, Executivo e Judiciário. Aí está errado, porque Judiciário não é um poder do município. O município, então, tem dois poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Bom, e um poder não pode delegar atribuições para o outro. É que os poderes têm as atribuições previstas na Constituição, principalmente nesta lei. E a Câmara não pode passar sua função para o prefeito, nem o prefeito pode passar a sua função para a Câmara. É essencial para o nosso regime democrático, para o nosso Estado de Direito, que a gente tenha, então, os poderes exercendo as suas funções. E quais são essas funções? O poder executivo, que é a prefeitura, cuida da administração do município. Toda a administração política, a questão do patrimônio do município, onde vão ser os investimentos, tudo isso é a prefeitura que faz. E também, claro, presta os serviços públicos. Já a Câmara de Vereadores tem a função de aprovar as leis e demais normas e também fiscalizar a prefeitura. Todo ano a Câmara vai julgar as contas do prefeito, por exemplo. Então, a gente tem nesta lei orgânica as atribuições do Executivo e da Câmara e um não pode passar para o outro. Assim como o cidadão investido na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Não é possível, ao mesmo tempo, exercer uma função política no Executivo e outra no Legislativo. Então, é isso que nós temos aqui nessa independência e separação dos poderes. O artigo 3º prevê que foi mantido o território do município quando esta lei foi feita, né? E a alteração dos limites do município só é possível nos termos da legislação estadual. Símbolos do município: hino, bandeira, o brasão e a igreja matriz de Encantado, com o painel da saga colonizadora. Uma outra lei vai dispor sobre os símbolos, mas a banca pode perguntar, então, quais são os símbolos do município de acordo com a lei orgânica. E de acordo com a lei orgânica, os símbolos são esses 4. A autonomia do município. O artigo 5º prevê que a autonomia do município se expressa de 4 formas. Mas espera aí, o que é essa autonomia? Eu falei para vocês ali no artigo 1º que o município de Encantado faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul. Mas ele tem autonomia. O município de Encantado não é subordinado, não é controlado pelo governo estadual ou federal. Não. Existe aqui no município uma administração própria, que cuida do interesse local do município. Essa administração própria é a prefeitura.
E para comandar a prefeitura, o povo de Encantado vai às urnas de 4 em 4 anos e elege prefeito e vice-prefeito que compõem o poder executivo. Também de 4 em 4 anos, o município elege os seus vereadores, que compõem o poder legislativo. E também é uma expressão dessa autonomia do município que o município tem uma fonte própria de renda, porque o próprio município decreta e arrecada os tributos da sua competência. E hoje aqui a gente vai ver quais são esses tributos do município, quais são os impostos, taxas e contribuições que o município pode instituir, tendo a sua própria fonte de renda para justamente fazer essa administração própria. Então, se a banca perguntar na prova como se expressa a autonomia do município, por essas 4 formas, a gente pode afirmar que o município de Encantado é autônomo. Muito bem, avançamos para a competência. Aqui no artigo 6º, a gente vai encontrar uma grande lista de competências do município. Quando a gente conclui a leitura deste artigo 6º, a gente vai encontrar no artigo 8º uma outra lista de competências. E isso pode levar a alguma dúvida, alguma confusão. Por que tem 2 listas com competências? Porque é o seguinte, o artigo 6º traz uma lista de competências que cabem somente ao município de Encantado. No artigo 8º, estão competências do município que ele exerce conjuntamente, concorrentemente, com a União, que é o governo federal, e com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui no artigo 8º, tem uma lista de atuações que o município faz unindo esforços com o Estado e a União. E são justamente esses assuntos que todos atuam. Por exemplo, a saúde. Não é só a prefeitura que cuida da saúde. Todas as esferas vão desenvolver ações de saúde para atender a população. Claro que a prefeitura pega a maior parte, mas existe essa parceria e, inclusive, repasse de recursos federais ou estaduais para o município. Então, esses assuntos que cabem a todos. Saúde, higiene, segurança, assistência pública, ensino. No ensino fica muito fácil ver isso, né? Porque a gente tem escolas municipais, tem escolas estaduais e as universidades e institutos federais são da União. Então, no ensino também, cada um faz a sua parte. Também é uma competência conjunta, concorrente, a questão da defesa civil, né? Atividades preventivas de cheias, erosão urbana, abertura de estradas, defesa sanitária vegetal, a proteção do patrimônio histórico, estético, cultural, estímulo à educação e prática de esportes, proteção do adolescente, jovem, mulher, idoso, pessoa com deficiência. Então aqui a gente tem uma série de atuações que são do município junto com o governo federal e estadual. E no artigo 6º, nós temos atribuições que são só do município. E a banca pode colocar no enunciado, compete somente ao município ou é competência concorrente. E aí na questão a banca pode misturar, confundir essas competências que são só do município com aquelas que a gente viu que são concorrentes. Bom, o que cabe só ao município? Organizar-se administrativamente. A prefeitura vai se organizar e decidir quais são os órgãos que ela vai possuir, quais são as secretarias que vão existir. Também o município vai instituir suas próprias normas, suas próprias leis, por isso tem uma Câmara de Vereadores, vai administrar o seu patrimônio, desapropriar por necessidade ou utilidade pública, fazer a concessão e permissão de serviços públicos locais, como o transporte coletivo, por exemplo, organizar o seu quadro de carreira de servidores, elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, dispor permanentemente de área para instalação da indústria e loteamentos populares, estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos e controle da poluição ao meio ambiente, fazer a concessão do transporte público, que é uma forma de serviço público, regulamentar a utilização dos espaços públicos, disciplinar serviços de carga e descarga, abrir servidões necessárias para os seus serviços, regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores, tudo que envolve elevador, então, todo elevador que for instalado no município de Encantado, a prefeitura exerce uma fiscalização, para garantir que o elevador não coloque em risco a população que vai utilizá-lo. Também a prefeitura vai cuidar da limpeza dos espaços públicos e a prevenção do incêndio, assim como a remoção de resíduos, que é a coleta de lixo. Acompanhar e, conforme o grau de risco, licenciar os estabelecimentos. Para o estabelecimento funcionar, ele precisa de um alvará da prefeitura. Quando eu peço um alvará na prefeitura, a prefeitura vai fiscalizar se o meu estabelecimento
funciona adequadamente, não vai colocar em risco a saúde, higiene ou segurança da população. Também cabe ao município fixar os feriados municipais, assim como o horário de funcionamento dos estabelecimentos, dispor sobre o exercício de atividade econômica ambulante, feira itinerante e eventos públicos e realizar a fiscalização, legislar sobre serviço funerário e cemitério, fiscalizando os que pertencem a entidades particulares, interditar edificações que estejam em ruínas, regulamentar a publicidade no município, no que se refere à questão de cartazes, anúncios, emblemas e outros meios, regulamentar e fiscalizar competições esportivas, legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes. Semoventes são animais que se movem, né? Por isso semoventes. Quando um animal é apreendido ou uma mercadoria é apreendida, tem uma lei municipal dizendo como que vai funcionar isso, que geralmente é um código de posturas do município que traz essa regra. Legislar sobre organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, conceder alvarás para pedágios, instituir sistema de transporte público e particular, coletivo e individual, publicação de atos normativos institucionais dos poderes. Então, essas atribuições aqui do município. Bom, o município, para exercer as suas atribuições, pode unir esforços com o governo federal, com o governo estadual ou com outros municípios da região, formando consórcios com municípios locais. E para isso, então, o município pode fazer convênios ou consórcios, que são uniões de esforços com outros entes públicos para alcançar o atendimento à coletividade. Então é isso, eu acho, pelo que eu conheço da banca, que o mais provável em prova é que a banca misture as competências do artigo 6º com essas aqui do artigo 8º que a gente comentou que são as concorrentes. Bom, também pertence ao município uma participação na arrecadação de impostos da União e do Estado. A lei estabelece que de alguns impostos federais, uma parte vem para o município. De alguns impostos estaduais, uma parte vem para o município. Um exemplo que todo mundo conhece é o IPVA. Como é que funciona o IPVA, pessoal? O IPVA é arrecadado pelo Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, todo ano, vai cobrar o IPVA de quem tem veículos automotores. Quando tu paga o teu IPVA e o teu veículo está licenciado e emplacado no município de Encantado, daquele valor que tu pagou de IPVA, metade volta para o município. O Estado repassa 50% do valor para o município onde o veículo está licenciado. Então é isso que a gente tem na questão desse repasse de impostos que o município tem. Além dos seus impostos, o município também recebe repasse de alguns impostos federais ou estaduais. Bom, e o artigo 11 traz algumas vedações, algumas proibições. Isso aqui também é muito importante para a prova. A banca adora perguntar isso em prova. E às vezes a banca faz uma pegadinha dizendo no enunciado: ao município não é vedado. E aí ela vai inverter o sentido, né? Então a gente tem que ter cuidado. O que é uma vedação? É uma proibição. Então aqui a gente tem uma lista com 5 coisas que são proibidas ao município. Primeira delas, é vedado, é proibido ao município permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Em outras palavras, o município não pode utilizar o seu poder de publicidade para fazer algo que não interesse à administração, para fazer uma propaganda político-partidária. Então, o prefeito não pode, por exemplo, utilizar a publicidade da prefeitura para se autopromover, dizendo, por exemplo, nunca na história desse município um prefeito fez tanto por isso ou por aquilo. Esse tipo de coisa não pode fazer com a publicidade do município. Também é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o exercício ou manter com os seus representantes relação de dependência ou aliança. Em resumo, município não se mete com religião.
Como assim não se mete com religião, professor? O município não se mete com religião porque o município não pode criar uma igreja. Ele não pode estabelecer cultos ou igrejas. Então, não pode criar. Segunda proibição, não pode subvencionar. O que é subvencionar? É colocar dinheiro. Não pode colocar dinheiro público nas igrejas e cultos. Terceira proibição, embaraçar o exercício. Não pode atrapalhar o funcionamento. Então, por isso que eu resumo dizendo que o município não se mete. Nem cria, nem dá dinheiro, nem impede o funcionamento. Assegura, permite o livre exercício da liberdade religiosa. E também não pode ter nenhuma relação de dependência ou aliança com as instituições religiosas. Terceira situação, é vedado ao município contrair empréstimo externo sem prévia autorização do Senado. O que é um empréstimo externo? É o empréstimo que eu pego no exterior, no estrangeiro. E aqui eu gosto de brincar. O município só pode pegar um empréstimo externo se o Senado autorizar. Se é a primeira sílaba de Senado, aí a gente associa. Eu sei, professor, empréstimo externo é só se o Senado autorizar. Por que eu gosto de fazer essa brincadeira com vocês? Porque na hora da prova, a banca pode mudar esse órgão. Lá em Brasília, nós temos o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado pela Câmara e pelo Senado. Tem atribuições que são do Congresso, tem atribuições que são só da Câmara e tem atribuições que são só do Senado. Essa aqui é só do Senado. E se a banca trocar Senado por Câmara ou por Congresso Nacional, está errado. Porque para o município pegar um empréstimo externo, só se o Senado autorizar. Também é proibido instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Para o município criar um tributo, é necessário ter uma lei. Então, se o prefeito ou prefeita do município quer criar um novo imposto, um novo tributo, ou aumentar os atuais, vai precisar encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E só se a Câmara de Vereadores aprovar que esse projeto vai ser criado. Então, pode o município instituir ou aumentar tributos? Pode, mas precisa de lei. Sem lei não pode. E uma pegadinha que a banca pode fazer aqui na prova é afirmar: ao município é vedado instituir ou aumentar tributos por lei. Certo ou errado? Errado. Porque por lei não é proibido. O que é proibido é instituir ou aumentar o tributo sem a lei. Então, atenção com isso. Tem que ter a lei para instituir ou aumentar um tributo. E também a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais. É proibida a concessão de recursos ou incentivos a atividades que desrespeitem o meio ambiente. O município muitas vezes vai incentivar empresas para que venham se instalar e gerar empregos aqui no município. Mas ele não vai fazer isso para atividades que sejam prejudiciais ao meio ambiente. Então é isso, essas são as vedações. Aqui também uma provável questão da nossa prova, muito importante a gente compreender e memorizar. Muito bem. Vamos avançando aqui no nosso estudo e agora a gente vai começar a conversar sobre o poder legislativo. No começo desse vídeo, eu falei para vocês que o município tem dois poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E a lei orgânica trata eles em separado. Então a gente vai estudar todas as regras do legislativo e depois veremos as do executivo. Primeira coisa que eu tenho que saber sobre o legislativo, quantidade de vereadores, cai muito em prova. Então tem que lembrar que são 11 vereadores, não esquece isso, 11 vereadores aqui no município de Encantado. A Câmara de Vereadores, quando eles são eleitos, no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, eles vão se reunir. E nessa reunião do dia 1º de janeiro, eles vão dar posse aos que foram eleitos, posse ao prefeito e vice que foram eleitos, e vão eleger a mesa diretora para mandato de 1 ano, vedada a recondução. Atenção aqui, pessoal. Mesa diretora, o que é isso? Esses 11 vereadores, entre si, vão eleger um para ser o presidente, outro será o vice-presidente e outros serão secretários. Esses vereadores comandam as sessões e administram a Câmara de Vereadores.
Então, no dia 1º de janeiro, naquele mesmo dia que eles tomam posse, esses 11 já se reúnem e já fazem uma votação e elegem a mesa. Essa mesa tem mandato de 1 ano e é vedada a recondução para o mesmo cargo. Quer dizer, todo ano vai mudar o presidente. São 4 anos de mandato. Eles vão ter uma mesa para o 1º ano, depois elege uma mesa para o 2º ano, uma mesa para o 3º ano e uma mesa para o último ano. É assim que funciona. Pessoal, a banca adora perguntar em prova qual é a duração do mandato da mesa e se é permitido ou não a recondução. Porque em outros municípios pode ser permitido. Aqui em Encantado não é. Isso muda de um município para o outro. Cada município define isso na sua lei orgânica. E aqui em Encantado, tu tem que ir para a prova sabendo que a mesa da Câmara vai ter mandato de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. É isso que nós temos aqui no artigo 13. Bom, e como é que funciona essa sessão do dia 1º de janeiro? Como é a primeira sessão do mandato e ainda não foi eleita a mesa, a gente ainda não tem um presidente da Câmara, vai presidir essa primeira sessão o vereador que mais recentemente exerceu o cargo na mesa, quer dizer, dos vereadores reeleitos, aquele que no último mandato, mais recentemente, foi presidente ou até vice-presidente da mesa, vai comandar essa primeira sessão. E depois que é feita a eleição da mesa, aí o novo presidente já assume para o mandato de 1 ano. Bom, aqui tem o compromisso que vai ser prestado, então, cada vereador vai dizer assim, o prometo. Nunca vi perguntar em prova o texto do compromisso, por isso não vou gastar nosso tempo aqui. Aliás, é importante combinar isso com vocês. Essa lei tem bastante artigos e a gente não tem muito tempo até a prova, então a gente não pode perder tempo aqui lendo todos os artigos, parágrafos e incisos. Aqui na aula eu vou mostrar para você sempre o que é mais importante e eventualmente eu vou pular alguns pontos que eu acho menos prováveis em prova. Isso não quer dizer que não pode cair, porque a banca pode cobrar qualquer artigo da lei. Então como é que é a melhor forma da gente estudar aqui? Eu aqui na aula vou mostrando para vocês os principais pontos e depois vocês fazem uma leitura e releitura de toda a lei, já que vocês têm esse material todo disponível aqui no curso, né? Aí depois que vocês fazem as leituras e releituras da lei, vão ter questões também, quando a gente concluir o estudo das leis municipais, vão ter questões para vocês treinarem também, questões que eu mesmo vou elaborar, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. Então, pessoal, focando aqui no que interessa para a nossa prova, vamos para o parágrafo 3º do artigo 13, que prevê que o vereador que não compareceu no dia 1º de janeiro para sua própria posse, tem um prazo de 15 dias para comparecer e tomar posse. Pessoal, é uma loucura imaginar isso, é uma irresponsabilidade. Imagina só alguém que é eleito vereador, uma função importante para representar a população, não comparece lá no dia 1º de janeiro. É absurdo pensar isso. Mas supondo que aconteça, vamos imaginar que um dos eleitos se empolgou lá na festa de virada do ano, encheu a cara, tomou todas, ficou de ressaca e não conseguiu comparecer na primeira sessão lá no dia 1º de janeiro. Ele tem 15 dias para aparecer. Se em 15 dias ele não comparecer, ele perde o mandato. E aí um dos suplentes vai se tornar titular. Então, se a banca perguntar na tua prova, o vereador que não compareceu na sessão de posse dia 1º de janeiro, quantos dias ele tem para comparecer? A resposta será 15 dias. Bom, na posse, os vereadores não podem apresentar uma situação que configure incompatibilização. A gente vai ver que tem algumas proibições ao vereador, e quando ele vai tomar posse, ele não pode estar em nenhuma incompatibilidade e também vai apresentar a sua declaração de bens que constituem o seu patrimônio. Essa declaração de bens que todo ano é atualizada, bem como no fim do mandato. O artigo 14 prevê o período normal de funcionamento das reuniões da Câmara. A Câmara de Vereadores vai se reunir no primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro, como a gente viu, faz aquela sessão, dá posse para os eleitos, elege a sua mesa e já começa a trabalhar. E neste primeiro ano não tem férias, não tem recesso. Vai funcionar a Câmara todo ano. Nos demais anos, quer dizer, no 2º, 3º e 4º ano do mandato, vai ter um recesso no mês de janeiro e a Câmara funciona de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. No mês de janeiro, a Câmara está de recesso e não são realizadas reuniões. As reuniões da Câmara, que durante esse período normal de funcionamento dela, são realizadas toda segunda-feira às 18 horas. Então, segunda-feira, às 18 horas,
é o dia de sessão da Câmara de Vereadores. No período de recesso, então, a Câmara vai estar sem funcionamento nas segundas-feiras. O período de recesso é somente no mês de janeiro, do segundo, terceiro e quarto ano do mandato, lembrando que no primeiro ano não tem recesso. O artigo 15 estabelece que a Câmara pode ser convocada para uma sessão extraordinária. O que é uma sessão extraordinária? É uma sessão extra, uma reunião a mais, além das normalmente marcadas. Quer dizer, a gente tem reunião da Câmara toda segunda-feira às 18 horas. Se tem muitos assuntos para tratar e não deu para tratar na segunda-feira, pode-se convocar uma extraordinária para outro dia. Então, sessão extraordinária é uma sessão extra, uma sessão a mais, além daquelas normalmente realizadas. Bom, quando é feita essa convocação de uma extraordinária, cada vereador tem que ser comunicado pessoalmente com antecedência de 24 horas. Pode ser por meio eletrônico. Hoje em dia, né, a gente tem aí e-mail, WhatsApp ou outras formas de comunicação. Pode ser eletrônico, mas tem que ter a comunicação para cada um dos vereadores com antecedência de 24 horas. Na sessão legislativa extraordinária, nessa sessão extra, a Câmara somente vai deliberar para a matéria para a qual foi convocada. Não pode tratar de outros assuntos. Então, nessa comunicação que cada vereador recebe da convocação, vai constar o assunto que vai ser tratado. E naquela reunião só pode tratar daquele assunto, não pode entrar em outros assuntos que não estavam na convocação. E o mais importante para a prova é que é vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. Cada vereador recebe um subsídio e ele não vai receber nenhuma indenização pelo fato de comparecer nessa sessão extraordinária. Antigamente, muito antigamente no Brasil, os políticos faziam isso. Eles convocavam sessões extraordinárias e recebiam por elas. Com o tempo, né, a população começou a se revoltar, achando isso uma indecência, uma imoralidade, e isso cessou. Desde então, isso já faz muitos anos, essas sessões extraordinárias não são remuneradas. O vereador já é bem pago para fazer o seu trabalho, né, todo mês, não precisa pagar nada mais pelo fato de ter uma sessão extraordinária. Bom, na composição da mesa e das comissões vai ser assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Porque, claro, né, são eleitos vereadores de diferentes partidos e em cada comissão da Câmara ou na própria mesa da Câmara, que são grupos formados por alguns dos vereadores, em cada grupo, em cada comissão ou mesa, devem ter integrantes dos diferentes partidos que integram a casa. Bom, o artigo 17 traz as regras das deliberações da Câmara. O que é uma deliberação da Câmara? A principal função da Câmara é apreciar projetos e fazer votações, aprovando ou rejeitando projetos de lei, propostas de emenda à lei orgânica, dentre outros. Bom, como é que funcionam as votações da Câmara? Em regra, quando a lei não disser de forma diferente, eu preciso de maioria dos votos, que é o que a gente chama de maioria simples. E eu preciso da presença da maioria absoluta. Então vamos lá, a gente tem 11 vereadores aqui no município, como a gente já viu. E para que a Câmara possa colocar algo em votação na sua sessão, tem de estar presentes a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Mais da metade do total de vereadores. Então, se tem sessão da Câmara hoje e querem colocar algo em votação, essa votação só pode acontecer se mais da metade dos vereadores estiverem presentes. Ou seja, só vai ter votação se tiver 6 vereadores presentes. Se chegou a hora da votação e tem só 5 vereadores presentes, ou menos, não pode colocar em votação. Muito bem. E se tiver 6 ou mais presentes, como funciona a votação? Por maioria dos votos dos que estiverem presentes. Sendo assim, se estiverem presentes 6 ou 7 vereadores apenas, com 4 votos eu já tenho essa maioria. Se estiverem presentes 8 ou 9, com 5 votos eu vou ter essa maioria. E se estiverem presentes 10 ou 11 vereadores, aí eu vou precisar de 6 votos para alcançar a maioria.
Então percebam que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de presentes. E é assim que funciona a aprovação das leis em geral. No entanto, tem alguns casos que esta lei orgânica vai dizer que é diferente, que precisa de mais votos para aprovar. No caso de leis complementares, que a gente vai estudar hoje, por exemplo, é exigido o voto de maioria absoluta. E quando, para uma votação, é necessário o voto de maioria absoluta, significa que eu preciso de 6 votos para aprovar a matéria. Não importa quantos vereadores estejam presentes. Podem estar presentes 6, 7, 8, 10, 11 vereadores, não interessa. Eu preciso de 6 votos para aprovar. E se tiver só 6 presentes, eu só vou aprovar se todos os 6 votarem a favor. Então percebam que a maioria absoluta é uma votação mais difícil de ser alcançada quando tem vereadores ausentes. Então, em alguns casos que a lei orgânica quer mais cuidado para aprovar alguma matéria, ela vai exigir a maioria absoluta. Que é um exemplo, a lei complementar, mas tem outras situações aqui também que exige-se maioria absoluta para aprovar. E tem casos ainda mais difíceis de aprovar, porque tem casos que vão exigir o voto de 2/3 dos vereadores. 2/3 de 11 não dá um número redondo, mas a gente arredonda para cima, né? Então a gente precisa de 8 votos. 8 votos para aprovar algo quando se exige 2/3. Vejam como é difícil, né? E a própria emenda à lei orgânica, que a gente vai estudar ainda hoje, ela exige 2/3 dos votos para ser aprovada. Então é isso, pessoal. Quando a lei não falar como é a deliberação, é por maioria simples, devendo estar presentes a maioria absoluta dos vereadores. Quando a lei disser que é por maioria absoluta que algo é aprovado, eu preciso do voto de mais da metade, e enquanto forem 11 vereadores, seriam 6 votos. E quando a lei disser que exige 2/3 dos vereadores, aí eu preciso de 8 dos 11 vereadores. É isso. Esses números aqui não vão ser perguntados para vocês em prova. Eu só coloquei eles para a gente entender bem o significado de cada uma forma de aprovação. Na prova, o que a banca vai perguntar é o que é aprovado por maioria de 2/3 ou o que é aprovado por maioria absoluta, e ao longo da aula eu vou mostrando e destacando para vocês quais são esses casos, além desses que eu já comentei. Bom, e o presidente da Câmara não vai votar sempre. O presidente da Câmara preside, comanda as sessões, então não é sempre que ele vai votar. O presidente da Câmara vota somente quando houver empate ou quando a matéria exigir quórum qualificado ou votações secretas. É que o presidente da Câmara, desculpem, o presidente da Câmara está coordenando a sessão. E como ele coordena a sessão, ele dá a palavra para um, dá a palavra para outro, ele preside. Por isso ele não vota. Normalmente ele abre a votação, se a votação ficar empatada, aí ele vota para desempatar, senão ele nem precisa votar. Se a matéria exigir quórum qualificado, o quórum qualificado é quando a matéria exige, então, por exemplo, 2/3 dos vereadores, aí ele vai votar. E votações secretas. Na votação secreta também ele vota, portanto. Só que o voto secreto é a exceção, né? Só vai ser possível nos casos que esta lei orgânica ou o regimento interno da Câmara definirem. Muito bem, sei que está divertido, mas está na hora de fazermos o nosso intervalo. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre o poder legislativo aqui na lei orgânica do município de Encantado. Até logo!